Os filisteus juntaram todos os seus acampamentos em Afec, e Israel pôs seu acampamento junto à fonte que está em Jezeel. E enquanto os príncipes dos filisteus revistavam suas tropas de centenas e de milhares de homens, Davi e os seus passavam na retaguarda com Aquis. E disseram os príncipes dos filisteus: que fazem aqui estes hebreus? E Aquis respondeu aos príncipes dos filisteus: não é este Davi, o servo de Saul, rei de Israel? Ele esteve comigo alguns dias ou alguns anos, e não achei coisa alguma nele desde o dia que ele veio a mim até hoje. Então os príncipes dos filisteus se iraram contra ele, e disseram-lhe: envia este homem, que se volte ao lugar que lhe determinaste, e não venha conosco à batalha. Não seja que na batalha se nos volte inimigo, pois com que coisa ele se reconciliaria com seu senhor, senão com as cabeças destes homens? Não é este Davi de quem cantavam nas danças, dizendo: Saul feriu seus milhares, e Davi seus 10 milhares? E Aquis chamou a Davi, e disse-lhe: vive o Senhor, que você foi reto, e que me pareceu bem tua saída e entrada no campo comigo, e que nenhuma coisa má achei em ti desde o dia que vieste a mim até hoje, mas aos olhos dos príncipes não agradas. Volta-te, pois, e vai-te em paz, e não faças o mal aos olhos dos príncipes dos filisteus. E Davi respondeu a Aquis: que fiz? Que achaste em teu servo desde o dia que estou contigo até hoje, para que eu não vá e lute contra os inimigos de meu senhor o rei? E Aquis respondeu a Davi, e disse: eu sei que tu és bom em meus olhos, como um anjo de Deus. Mas os príncipes dos filisteus disseram: não venha conosco à batalha. Levanta-te, pois de manhã, tu e os servos de teu senhor que vieram contigo, e levantando-vos de manhã, logo ao amanhecer parti-vos. E levantou-se Davi de manhã, ele e os seus, para ir-se e voltar-se à terra dos filisteus, e os filisteus foram a Jezeel. E quando Davi e os seus vieram a Ziclag o terceiro dia, os de Amaleque haviam invadido Sul e a Ziclag, e haviam assolado a Ziclag e posto-a a fogo. E haviam-se levado cativas as mulheres que estavam nela, desde a menor até a maior, mas a ninguém haviam matado, mas sim levado, e ido seu caminho. Veio, pois, Davi com os seus à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres e seus filhos e filhas levadas cativas. Então Davi e a gente que com ele estava, levantaram sua voz e choraram, até que lhes faltaram as forças para chorar. As duas mulheres de Davi, Ainoã jezreelita e Abigail, a que foi mulher de Nabal do Carmelo, também eram cativas. E Davi foi muito angustiado, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque todo aquele povo estava com ânimo amargo, cada um por seus filhos e por suas filhas. Mas Davi se esforçou no Senhor seu Deus. E disse Davi ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: eu te rogo que me tragas o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. E Davi consultou ao Senhor, dizendo: seguirei esta tropa? Poderei alcançá-la? E ele lhe disse: segue-a, que de certo a alcançarás, e sem falta livrarás a presa. Partiu-se, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele estavam, e vieram até o ribeiro de Besor, de onde se restaram alguns. E Davi seguiu o alcance com 400 homens, porque se restaram atrás 200, que cansados não puderam passar o ribeiro de Besor. E acharam no acampamento um homem egípcio, o qual trouxeram a Davi, e deram-lhe pão que comesse, e a beber água. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos, e 2 cachos de passas. E logo que comeu, voltou nele seu espírito, porque não havia comido pão nem bebido água em 3 dias e 3 noites. E disse-lhe Davi: de quem és tu? E de onde és? E respondeu o jovem egípcio: eu sou servo de um amalequita, e deixou-me meu amo hoje há 3 dias, porque estava enfermo. Pois fizemos uma incursão à parte do sul dos Queretitas, e a Judá, e ao sul de Calebe, e pusemos fogo a Ziclag. E disse-lhe Davi: tu me levarás a essa tropa? E ele disse: faze-me juramento por Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos de meu amo, e eu te levarei a essa gente. Então o levou, e eis que estavam dispersos sobre a face de toda aquela terra, comendo e bebendo e fazendo festa, por toda aquela grande presa que haviam tomado da terra dos filisteus, e da terra de Judá. E feriu-os Davi desde aquela manhã até a tarde do dia seguinte, e não escapou deles nenhum, a não ser 400 rapazes, que haviam subido em camelos e fugiram. E livrou Davi tudo o que os amalequitas haviam tomado, e também libertou Davi as suas 2 mulheres, e não lhes faltou coisa pequena nem grande, tanto de filhos como de filhas, do roubo, e de todas as coisas que lhes haviam tomado, todo recuperou Davi. Tomou também Davi todas as ovelhas e gados maiores, e trazendo todo adiante, diziam: esta é a presa de Davi. E veio Davi aos 200 homens que haviam restado cansados e não haviam podido perseguir a Davi, aos quais haviam feito restar no ribeiro de Besor, e eles saíram a receber a Davi, e ao povo que com ele estava. E quando Davi chegou a gente, saudou-os com paz. Então todos os maus e perversos dentre os que haviam ido com Davi, responderam e disseram: pois que não foram conosco, não lhes daremos da presa que tiramos, a não ser a cada um sua mulher e seus filhos, os quais tomem e se vão. E Davi disse: não façais isso, irmãos meus, do que nos deu o Senhor, ele nos protegeu e entregou em nossas mãos as forças que vieram contra nós. E quem vos escutará neste caso? Porque igual parte será a dos que vêm à batalha, e a dos que ficam com a bagagem, que repartam juntos. E desde aquele dia em diante foi isto posto por lei e ordenança em Israel, até hoje. E quando Davi chegou a Ziclag, enviou da presa aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: eis aqui uma bênção para vós, da presa dos inimigos do Senhor, aos que estavam em Betel, e em Ramote ao sul, e aos que estavam em Jatir, e aos que estavam em Aroer, e em Sifmote, e aos que estavam em Estemoa, e aos que estavam em Racal, e aos que estavam nas cidades de Jerameel, e aos que estavam nas cidades dos Quineus, e aos que estavam em Ormá, e aos que estavam em Corazã, e aos que estavam em Atasse, e aos que estavam em Hebron, e em todos os lugares de onde Davi havia estado com os seus.
Então os filisteus lutaram com Israel, e os de Israel fugiram diante dos filisteus, e caíram mortos no monte de Gilboa. E seguindo os filisteus a Saul e a seus filhos, mataram a Jonatas, e a Abinadab, e a Malquizua, filhos de Saul. E agravou-se a batalha sobre Saul, e lhe alcançaram os flecheiros, e teve grande temor dos flecheiros. Então disse Saul a seu escudeiro: Tira tua espada, e passa-me com ela, porque não venham estes incircuncisos, e me passem, e me escarneçam. Mas seu escudeiro não queria, porque tinha grande temor. Então Saul tomou a espada, e lançou-se nela, e vendo seu escudeiro a Saul morto, ele também se lançou sobre sua espada, e morreu com ele. Assim morreu Saul naquele dia, juntamente com seus 3 filhos, e seu escudeiro, e todos os seus homens. E os de Israel que eram da outra parte do vale, e da outra parte do Jordão, vendo que Israel havia fugido, e que Saul e seus filhos eram mortos, deixaram as cidades e fugiram, e os filisteus vieram e habitaram nelas. E aconteceu o dia seguinte, que vindo os filisteus a despojar os mortos, acharam a Saul e a seus 3 filhos estendidos no monte de Gilboa, e cortaram-lhe a cabeça, e tiraram-lhe as armas, e enviaram ao redor da terra dos filisteus, para que o noticiassem no templo de seus ídolos, e pelo povo. E puseram suas armas no templo de Astarote, e colocaram seu corpo no muro de Bet-Sean. Mas ouvindo os de Jabes de Gileade isto que os filisteus fizeram a Saul, todos os homens valentes se levantaram, e andaram toda aquela noite, e tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos do muro de Bet-Sean, e vindo a Jabes, queimaram-nos ali, e tomando seus ossos, sepultaram-nos debaixo de uma árvore em Jabes, e jejuaram durante 7 dias. Parabéns, você finalizou o 1 Samuel. E estava perto a Páscoa dos judeus, e muitos daquela terra subiram a Jerusalém antes da Páscoa, para se purificarem. Buscavam, pois, a Jesus, e diziam uns aos outros estando no templo: Que vos parece? Que ele não virá à festa? E os sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem de que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse, para que o pudessem prender. Veio, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que havia morrido, a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que juntamente com ele estavam sentados à mesa. Tomando então Maria um frasco de óleo perfumado de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, e limpou os pés dele com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do óleo perfumado. Então disse Judas de Simão Iscariotes, um de seus discípulos, o que o trairia: Por que se não vendeu este óleo perfumado por 300 dinheiros, e se deu aos pobres? E isto disse ele, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão, e tinha bolsa, e trazia o que se lançava nela. Disse, pois, Jesus: Deixe ela, para o dia de meu sepultamento guardou isto, porque aos pobres sempre os tendes convosco, porém a mim não me tendes sempre. Muita gente dos judeus soube, pois, que ele estava ali, e vieram, não somente por causa de Jesus, mas também para verem a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E os chefes dos sacerdotes se aconselharam de também matarem a Lázaro, porque muitos dos judeus iam por causa dele, e criam em Jesus. No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão, que viera à festa, que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de plantas e lhe saíram ao encontro, e clamavam: Hosana, bendito aquele que vem no nome do Senhor, o Rei de Israel. E Jesus achou um jumentinho, e sentou-se sobre ele, como está escrito: Não temas, ó filha de Sião, eis que teu rei vem sentado sobre o filhote de uma jumenta. Porém seus discípulos não entenderam isto ao princípio, mas sendo Jesus já glorificado, então se lembraram que isto dele estava escrito, e que isto lhe fizeram. A multidão, pois, que estava com ele, testemunhava, que a Lázaro chamara da sepultura, e o ressuscitara dos mortos, pelo que também a multidão lhe saiu ao encontro, porque ouvira que fizera este sinal. Disseram, pois, os fariseus entre si: Vedes que nada aproveitais? Eis que o mundo vai após ele. Agradecei ao Senhor, porque Ele é bom, pois sua bondade dura para sempre. Diga agora, Israel, que sua bondade dura para sempre. Diga agora a casa de Arão, que sua bondade dura para sempre. Digam agora os que temem ao Senhor, que sua bondade dura para sempre. Na angústia clamei ao Senhor, e o Senhor me respondeu, e me pôs num lugar amplo. O Senhor está comigo, não temerei. O que poderá me fazer o homem? O Senhor está comigo entre os que ajudam, por isso verei o fim daqueles que me odeiam. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas foi no nome do Senhor que eu as despedacei. Cercaram-me mesmo, mas foi no nome do Senhor que eu as despedacei. Cercaram-me como abelhas, mas se apagaram como fogo de espinhos, porque foi no nome do Senhor que eu as despedacei. Com força me empurraste para que eu caísse, mas o Senhor me ajudou. O Senhor é minha força e minha canção, porque Ele tem sido minha salvação. Nas tendas dos justos a voz de alegria e salvação. A mão direita do Senhor faz proezas. A mão direita do Senhor se levanta. A mão direita do Senhor faz proezas. Eu não morrerei, mas viverei, e contarei as obras do Senhor. É verdade que o Senhor me castigou, porém Ele não me entregou à morte. O caminho da vida leva o prudente para cima, para que se desvie do mundo dos mortos, que está abaixo. O Senhor destruirá a casa dos arrogantes, mas confirmará os limites do terreno da viúva. Os pensamentos do mal são abomináveis ao Senhor, mas Ele se agrada das palavras dos puros.